Gênesis 32. Eu vou ler do versículo 3 ao versículo 30. Do versículo 3º ao versículo 30º deste capítulo. Nós lemos isto. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só.
e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Até este versículo. Os irmãos se lembram, por certo, de coisas que aconteceram na casa de Jacó. O seu irmão Esaú disse que o mataria devido àquele fato da primogenitura, e a mãe de Jacó o aconselhou a sair de casa, a fugir. Ele saiu, teve muitas experiências na casa de Labão, ele sofreu muito, foi enganado e ficou longe do seu povo, da casa dos seus pais, por cerca de 20 anos. E Deus chega a esta altura, Deus ordena que ele volte para casa, para o meio do seu povo, onde estava Esaú, que prometeu matá-lo. E ele volta já muito rico, família numerosa, mas com certeza apreensivo, preocupado com aquele quadro, com aquela situação. E meus irmãos, naquele retorno, com família, com empregados, com todo o seu rebanho, milhares de cabeças, chega a esse lugar chamado Val de Jaboque. Nós temos aqui a partir do versículo 22. É interessante a gente parar para observar. Val de Jaboque. Jaboque era o nome do ribeiro. E Val era um lugar mais raso daquele ribeiro. Foi ali que as coisas mais preciosas aconteceram. E eu quero dar como tema desta nossa meditação a mais gloriosa experiência que uma pessoa pode ter. Tema longo, mas para nós entendermos. A mais gloriosa experiência que uma pessoa pode ter. Eu quero orar. Senhor Deus, estamos diante de uma passagem bíblica que fala muito, particularmente ao meu coração. E eu creio, Senhor Deus, que Tu desejas operar na nossa vida
usando mais uma vez este livro sagrado. Eu te peço isto, Pai. Fala ao meu coração e fala pelos meus lábios, e que este povo que aqui está atenda a tua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meus irmãos, acompanhemos um pouquinho deste quadro bíblico. No versículo 7, nós lemos: então Jacó teve medo e se perturbou. Primeira coisa aqui, ele teve medo e se perturbou. Ele estava indo de volta para a sua região. E ficou sabendo que o Esaú estava vindo ao seu encontro. Com certeza ele lembrou-se de todo aquele passado triste, quando ele precisou fugir de casa para não morrer. E agora, justamente Esaú estava indo ao seu encontro. Ele não sabia qual era a intenção de Esaú. Ele pensou o pior. Se ele vem ao meu encontro, quem sabe ele vem com aquele plano que ele tinha 20 anos atrás. E é por isso que o texto, nele está registrado, que Jacó teve medo e se perturbou. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas coisas do passado trazem medo ao nosso coração. Quantos acontecimentos perturbam as pessoas, coisas tão antigas, coisas que não foram acertadas, provocam medo. Fiquei pensando nisto, essa experiência aqui, eu tive medo. Voltem um pouquinho as páginas, aí no capítulo 29, se eu não estou enganado, capítulo 29, nós temos aí o Jacó encontrou-se com Raquel, não é o 29, 28, um capítulo antes, é esse mesmo. Temos a visão da escada, notaram aí? Versículo 17 diz assim: e temendo, olha bem o medo de Jacó, e temendo disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Estão observando que ele, naquela fuga de casa, para não ser morto por Esaú, ele teve essa experiência, quando ele dormiu naquele deserto, fez de uma pedra o seu travesseiro, e ali houve uma manifestação de Deus, e Jacó teve medo. Eu estou salientando isto para que entendamos que não há quem não tenha medo. Fico tentando entender o que estava passando pela mente, pelo coração de Jacó. Ele teve medo com aquela manifestação sobrenatural. Agora nos diz a passagem que ele sentiu medo. No capítulo 31, vamos voltar para mais um episódio aí. No capítulo 31, fala que Jacó saiu sem dar conhecimento daquela região. Pegou todo o seu rebanho, toda a sua família e saiu sem dar satisfação a Labão.
E meus irmãos, quando Labão soube, aí ele correu atrás de Jacó. Ele foi ao encalço de Jacó. E observem aí, o versículo 31, ele disse a Labão, respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Eu tive medo dele me tomar as minhas esposas. Eu tive medo. Estão vendo que o medo acompanhava Jacó? Então nós temos em alguns quadros aqui, registro de medo. Quando Deus foi ao jardim do Éden para conversar com Adão e Eva, eles haviam pecado, e diz a Bíblia que eles tentaram se esconder atrás de árvore, e quando Deus o chamou, ele disse, eu tive medo, porque eu estava nu e me escondi, eu tive medo. Eu estou reforçando isto, para que entendamos que o peso da culpa, a intranquilidade da consciência, traz medo a qualquer pessoa. Mas há uma segunda coisa neste texto, meus irmãos, que me chama muito a atenção, e nós vamos nos deter mais a ela. Jacó tomou uma resolução que não podia ser adiada. Já observaram que às vezes a gente vai adiando, a gente vai protelando, a gente vai deixando passar alguma decisão, mas chegou a um ponto na viagem de Jacó, na vida de Jacó, que ele não podia deixar de tomar uma decisão. Observem comigo, ele faz passar toda a família, todos os empregados, todos os animais, e era muita coisa, Jacó era riquíssimo. Eu fico imaginando o tempo que levou para eles passarem o val de Jaboque. E Jacó não foi com eles. Esta é a decisão que ele precisou tomar naquele dia. Inadiável. Observem algumas coisas interessantíssimas. Versículo 24, aí do capítulo 32, diz assim: ficando ele só, não podia ter nenhum familiar com ele, não podia ter nenhum empregado com ele, ele precisava estar só. Meus irmãos, esta é uma realidade que me chama a atenção fortemente. Depois de passar tudo, versículo 23, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E nos diz o texto, e lutava com ele um homem. Ficando ele só, lutava com ele um homem. Travou-se uma luta. Há pouco tempo eu comentei isto aqui no estudo bíblico. Me chama a atenção este registro. Lutava com ele um homem. Aqui nós não entendemos bem que homem era esse. Não precisam abrir, mas eu estava meditando no profeta Oséias. Ouçam apenas. Aqui no profeta Oséias, ele falando sobre Jacó, ele disse: no ventre
pegou do calcanhar de seu irmão. Estão lembrados? Jacó e Esaú eram gêmeos. O Jacó segurou no calcanhar do irmão, na hora do nascimento. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Olha o Oséias falando, me esclarecendo aqui. No vigor da sua idade, ele lutou com Deus. Então eu já estou sabendo que não era um homem qualquer, era Deus. No val de Jaboque, era Deus. Agora já não temos mais dúvida. E vem o versículo 4. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Ele chorou. Naquela luta, meus irmãos, no val de Jaboque, que foi travada com o próprio Deus, nós cremos que foi o Senhor Jesus Cristo quem se manifestou ali. Não era uma luta corporal, apesar dele ter tocado na coxa de Jacó, não era uma luta corporal, não era nada físico. O apóstolo Paulo, falando a respeito desse tipo de luta, ele escreveu aos Colossenses dizendo: quão grande luta venho mantendo por vós. Era luta na oração, era um combate. Meus irmãos, o ser humano, quando ele se vê diante de Deus e começa a clamar, é a luta mais forte, mais intensa. Estão lembrados da luta de Jesus Cristo no jardim do Getsêmani? Ele em agonia. A luta foi tão forte, que saía sangue pelos poros de Jesus. Ele ficou todo ensanguentado. Tamanha foi a sua agonia naquela luta de oração. A oração é a maior luta na vida do ser humano. Maior luta. Não é esta oraçãozinha corriqueira, inexpressiva, rápida. Ele passou uma noite. O Oséias falou que ele chorava. Ele pedia, clamava por mercê de Deus, naquele momento, naquelas horas de luta com Deus. Ele clamou pela mercê, pela graça de Deus. Ele não estava mais aguentando a sua situação. Quantos anos fora, quantas decepções com Labão, enganado muitas vezes pelo seu próprio sogro. Casamento mal feito. O primeiro foi mal feito. Não era assim que ele queria. Já imaginaram quantas coisas ele tinha para apresentar a Deus naquela noite e que ninguém podia estar presente? Ninguém deveria ouvir a sua conversa. A Bíblia só diz que foi luta, mas não nos fala pormenores, assuntos levados diante do Senhor nosso Deus, ficando ele só. Charles Grandison Finney, ele nos conta dessas experiências com Deus. Ele conta que a experiência dele com Deus em oração, lutando com Deus, foi tão forte, que ele pediu a Deus para parar. Para, porque eu vou morrer, eu não vou aguentar. Outra coisa, meus irmãos, está no versículo 26, diz assim: disse este quem? O anjo, o Senhor Jesus, Deus, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha como é que Deus se dirige ao seu filho.
deixe-me ir. Ainda não terminei. Agora eu estou tentando parafrasear. Ainda não terminei. A luta não acabou. Meus prezados irmãos, havia um interesse total no coração de Jacó, pelo alívio, pela mudança, pela transformação, que ele disse: não te deixarei ir, não te deixarei ir. Estão vendo que são coisas difíceis para o nosso entendimento? Não te deixarei ir. Ora, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. Como é que ele permanece com uma pessoa nestes termos? Não terminou a oração, como se Jacó estivesse dizendo: o meu problema não é com Esaú, o meu problema é com o Senhor. Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. E eu ainda não terminei, eu preciso de mais. Eu preciso concluir para receber aquilo que eu tanto necessito. Perseverança na oração, insistência com Deus. Nós estamos estudando às quartas-feiras. Quem não vem, perde. Insistência com Deus, clamores, choro, quebrantamento, mudança diante de Deus. Irmãos, não somos nada sem Ele. Por que nós o desprezamos? Por que nós não o agarramos com todas as nossas forças para permanecer com Ele em todas as circunstâncias da nossa vida? Não te deixarei ir. Aí vem o versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Agora era a hora decisiva. Agora era o momento, o ápice, o momento mais alto. Eu me chamo Jacó. Os irmãos sabem que o nome reflete o que a pessoa é. Quando nós lembramos do nome de alguém, nos vem a imagem da pessoa na nossa mente, na nossa lembrança. Seja boa, seja ruim. Quando nos lembramos de alguém, quando alguém cita o nome de uma pessoa conhecida, rapidamente nós formamos a imagem, o caráter da pessoa, mal ou bom. Como te chamas? Jacó. Depois de uma noite de oração, depois de uma noite de insistência, depois de uma noite de confissões, de quebrantamento, agora ele está dizendo: eu me chamo Jacó. O Senhor sabe quem eu sou. A palavra Jacó, os irmãos já ouviram muitas vezes, ela quer dizer aquele que segura pelo calcanhar, devido ao fato que aconteceu no seu nascimento. Sai Esaú do ventre materno, depois sai o seu irmãozinho segurando no calcanhar, como que dizendo: eu quero sair primeiro, fique porque eu que vou sair primeiro, eu que vou ser o primogênito. Era mais ou menos esta a interpretação. Por isso recebeu esse nome. É alguém que quer tomar o lugar de outro. É Jacó. Depois vem o outro nome, suplantador. Mas, meus prezados irmãos, quando houve a pergunta: como te chamas? Aí nós temos no versículo 28,
Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como príncipe. Então agora o seu nome será Israel, que significa príncipe. Agora não é mais Jacó, agora é Israel. Depois desta noite, você é transformado. Quando o Senhor usou Paulo para escrever aos cristãos lá de Corinto: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Depois deste encontro no Val de Jaboque, nunca mais Jacó foi o mesmo. O seu nome passou a ser Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Irmãos, o que é prevalecer com Deus? Deus é Deus, nós somos criaturas. Deus é o Todo-Poderoso, nós somos frágeis, tremendamente frágeis. Mas Deus, que conhece o nosso coração, conhece o nosso espírito, Ele sabe na oração o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, como é que está o nosso coração. E meus irmãos, diz o versículo 29, tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Ele agora querendo saber o nome de Deus. Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. O abençoou ali. Quando o Senhor apareceu a Manoá, Manoá foi o pai de Sansão. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu a Manoá para falar a respeito do nascimento de Sansão, Manoá perguntou: qual é o teu nome? Perguntou a Deus qual era o nome. Qual é o teu nome? A resposta foi: por que me perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Olha só que coisa. Por que me perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? O profeta Isaías disse: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Todas as minhas necessidades Ele tem para suprir. Tudo aquilo que eu não sou, Ele é. Ele é o único que nos completa. Mas, meus prezados irmãos, o título que eu dei a esta meditação: a mais gloriosa experiência que uma pessoa pode ter. Esse título eu coloco aqui na parte final da nossa meditação. Vejam o versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. A mais gloriosa experiência que uma pessoa pode ter é o seu encontro com Deus. Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Este lugar vai se chamar Peniel, que quer dizer isto: eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Será que todos aqui já passaram por Peniel? Será que todos podem afirmar que já tiveram o seu Peniel em sua vida? Esta palavra hebraica que significa: eu vi a Deus, e eu fui salvo. Eu fui salvo. Esta foi a experiência que Jacó teve naquele dia, naquele lugar, no Val de Jaboque. Meus prezados irmãos, houve a luta. Deus disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia.
Ele respondeu que não deixaria. E Deus então afirmou que ele havia lutado com Deus e havia prevalecido. Agora ele seria uma nova pessoa. Ele sai dali e vai se encontrar com Esaú. O seu encontro foi outro, totalmente diferente daquele que ele temia, devido ao seu encontro com o Senhor Deus, ao seu acerto com o Senhor Deus. Meus irmãos e amigos, fora de Deus só há medo, angústia, perturbação, insegurança. Quando a pessoa tem o seu Peniel, o seu encontro com Deus, aí a vida muda. O seu nome pode continuar o mesmo de registro de cartório, mas para Deus é diferente. A Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome. Graças ao Senhor Jesus Cristo, ao que Ele fez na cruz do Calvário, para fazer de nós pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas transformadas. Espero que esta experiência de Jacó possa também ser experiência de muitos, ou quem sabe de todos aqui. Peniel, eu vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Saiu diferente, saiu transformado. Eu creio que a partir dali, ele foi marido diferente, pai diferente, cidadão diferente, patrão diferente, ele foi uma pessoa diferente. Graças ao seu encontro com Deus, a sua luta com Deus, a sua vitória para ser transformado. Amém.